Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, sexta-feira, 18 de agosto de 2023, debaixo da graça de Deus e eliminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei a palavra de Deus não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é, em verdade. Vejamos com amor, carinho e atenção a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada por Mateus capítulo 19, versículos 3 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, o fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos capacitando para que nós possamos compreender um pouquinho só daquilo que Jesus falou. Que toda a palavra de Jesus é bendita, verdadeira e eficaz. Por isso eu digo, só um pouquinho, que um pouquinho só para nós já é o suficiente para compreender a grandeza das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos, nós estamos diante de uma situação que é muito embaraçosa, uma situação muito complicada. Por que eu digo isso? Porque quando um homem e uma mulher se casam, eles fazem um juramento diante do altar e diante dos convidados, quem casa nessas condições, estão fazendo um juramento perante Deus e o mundo, vamos dizer assim, de se amarem com amor e fidelidade e levarem aquela vida conjugal até que a morte os separe. Mas nós vemos aí em nossos dias, em todos os tempos aconteceu isso, que muitos se casam, talvez por opressão, talvez por uma razão, questão econômica, enfim, são muitos e muitos fatores que levam muita gente a se casar. Não é um casamento, vamos dizer assim, um casamento verdadeiro. O casamento verdadeiro é quando o homem decide
tomar aquela mulher por esposa e ela também decide tomar aquele homem como esposo. E eles procurarem viver na graça de Deus, na obediência de Deus, e não é por qualquer probleminha, qualquer motivinho que houver, qualquer briguinha que tiver entre os dois, não, vamos separar. Não é assim. O amor ele suporta e vence todas as barreiras. Precisamos entender isso. O amor, quando ele é verdadeiro, não existe nada que vai separar um casal, seja lá o que for, porque no casal, no matrimônio, para que nós vivamos o nosso matrimônio, é preciso ter perdão, paciência, compreensão, tolerância e muito mais mesmo, porque senão a gente não vive, gente. É preciso ter paciência, se perdoar todos os dias para que a gente consiga viver o matrimônio, senão a gente não vive mesmo, porque existem muitas tentações, muitas coisas. Eu até diria para vocês que o maior tentador nosso é o inimigo, e o matrimônio é o foco que ele visa, porque ele destruindo a família, ele consegue destruir tudo. Então, nós não podemos permitir que tal coisa nos aconteça. E a palavra de Deus hoje está nos dizendo, porque os fariseus colocaram Jesus a uma prova, porque lá na lei de Moisés era permitido dar o divórcio, mas Jesus falou para ele, dá o divórcio porque os vossos corações é duro. É o que acontece nos dias de hoje. Muitos corações estão duros, não perdoa, não tem tolerância. Então acontece esse tipo de coisa. Mas na verdade, quando o amor é verdadeiro, aconteça o que acontecer no casamento, não será desfeito, a não ser pela morte, porque o casamento é insolúvel. E aí o nosso Mestre Jesus nos dá uma lição verdadeira. Não lestes que está escrito na Escritura que desde o começo Deus fez homem e mulher e ordenou que eles se unissem? E aí, a partir de então, os dois tornaram-se uma só carne, já não são mais dois, e assim por diante. E aí no final aqui, os discípulos ficam ali meio confuso com aquela situação, e aí fala Jesus, Jesus diz assim, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido com efeito. Existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Aí ele diz, quem puder entender, entenda. Jesus falou isso porque os divórcios que os discípulos disseram a ele, Senhor, nesse caso a situação do homem fica complicada diante da mulher. Eles quiserem dizer, então é melhor não casar, mais ou menos por aí, né? Aí Jesus nos fala essa questão, e aí o que ele quer dizer? Muitas pessoas, muitos homens, mulheres também, que ficam a vida inteira solteiros e que não se casam, são pessoas inúquas. A palavra não diz que estão inúquas, elas nasceram desde o ventre de sua mãe, elas não têm vocação para o casamento, e elas preferem viver a sua vida toda sozinha. E muitos outros, eles não têm capacidade mesmo de se casar, preferem tocar a vida aí, como diz outro, tico-tico no fubá, mas esses não são capazes, não têm capacidade, responsabilidade para assumir um casamento. Essa é a grande verdade, é que eu entendo, né? E muitos outros porque se dedicaram ao reino de Deus. Quem são esses? São os padres, as freiras, todas as pessoas que se dedicaram à palavra de Deus. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, iluminado e abençoados para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça sobre todos nós e permaneça sempre. Amém. Quando alguém se ajoelha